Diz a palavra do Senhor, João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Vamos ler só mais um versículo, meus irmãos, que está aqui no capítulo, ainda no capítulo 15, no versículo 16, que diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto é meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Amém. Vamos orar? Ó Senhor nosso Deus, nós pedimos que fales ao nosso coração, Senhor. Que esse estudo de hoje à noite, o Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos guiar, nos ensinar, Senhor, sobre esse tema que nós temos tratado aqui, Senhor, neste mês de janeiro. E pedimos não só por esse estudo, mas por toda essa série. Rogamos que o Espírito Santo nos ensine, nos conduza, nos edifique e nos fortaleça, Senhor, para a sua glória, para a nossa edificação, em nome de Jesus, nosso bem de todos que estão em nossa volta. E perdoa qualquer pecado, Senhor, na nossa alma nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, nós agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, eu quero continuar sobre a nossa série de estudos que nós estamos fazendo aqui nesse mês de janeiro, com o tema Um Olhar para o Futuro. Nós estamos tratando, na verdade, sobre como a Escritura Sagrada ela nos ensina, sobre a maneira que Deus ele quer que nós olhemos para o futuro. E eu já falei algumas coisas aqui para vocês, né? No primeiro estudo, nós estabelecemos os princípios gerais, a base do nosso raciocínio, dos nossos argumentos aqui que nós vamos estamos usando nesta série. E eu disse para vocês o seguinte: a Bíblia nos ensina que, na verdade, quem está conduzindo todas as coisas é Deus, que existe um decreto eterno e que o Senhor nosso Deus ele está cumprindo, ele está estabelecendo o seu propósito, o seu decreto, e que ele planejou, ele determinou salvar um povo. Desde a queda de Adão, que inclusive a própria queda estava nos desígnios de Deus, né? Mas ele determinou salvar um povo através do seu Filho Jesus, e lá em Gênesis 3,15 ele já prometeu. O Antigo Testamento ele vai esclarecendo essa promessa, e ele vai também executando a sua obra usando vários homens, até que veio finalmente o próprio Filho de Deus, e morreu na cruz e cumpriu aquele desígnio, salvou, veio para morrer na cruz, para pagar pelos nossos pecados. E nós estamos, na verdade, irmãos, como até eu disse hoje pela manhã, nós estamos no último momento do propósito de Deus, do plano de Deus. Nós estamos já nos últimos dias, aquela expressão bíblica, né? Os últimos dias são esses dias que nós estamos vivendo. Só está faltando a volta de Jesus, né? E o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Mas Jesus não vai voltar até a entrada do último eleito. Deus está operando na sua igreja
usando a sua igreja para que a igreja proclame o Evangelho, anuncie o Evangelho, e as pessoas estão vindo, ele está atraindo o seu povo para a igreja. Então, irmão, nós falamos isso aqui porque nós desejamos estabelecer aqui um princípio seguinte: quando nós olhamos para o futuro, nós temos que olhar para o futuro dentro desse grande projeto de Deus, né? Observando o que ele já fez, o que ele está fazendo e o que ele fará. E todo o nosso plano, quando nós pensamos então, o que será do meu futuro, ou o que eu planejo fazer no meu futuro, nós temos que colocar dentro desse plano eterno de Deus, né? E no segundo estudo eu disse para vocês que existem 3 erros que os homens ímpios eles cometem quanto ao futuro, e que muitas vezes esses erros, eles também estão nos cristãos, irmãos, porque nós somos ainda imperfeitos, pecadores, e às vezes nós também nos deixamos levar por esses erros. E são 3 que nós estudamos aqui domingo passado à noite, e hoje pela manhã também eu estive falando sobre isso. É o medo do futuro, a preocupação quanto ao futuro, é a leviandade quanto ao futuro, e em terceiro lugar, a autoconfiança, né? Então, a Bíblia diz assim, Jesus disse que nós não devemos nos preocupar com o que virá, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Ele disse que Deus vai cuidar de nós, cuidar das nossas roupas, cuidar do nosso alimento, suprir a nossa necessidade. Quanto à leviandade em relação ao futuro, é do preguiçoso, é daquele que diz lá em Provérbios, vai ter com a formiga preguiçoso, porque ela trabalha para ter alimento amanhã, né? E Provérbios diz que o preguiçoso, a propriedade do preguiçoso está cheia de plantas, de ervas daninhas, e o muro dele está caído porque ele não trabalha, porque ele tempo passa e ele está dormindo, ele não está fazendo nada, ele é preguiçoso. Então, meus irmãos, em terceiro lugar, nós vimos lá em Tiago, que Tiago fala daquele homem, ou daquelas pessoas que dizem assim, olha, amanhã nós iremos a tal cidade e contrataremos e negociaremos, faremos isso. Aí Tiago diz, vocês não sabem o dia de amanhã, não é? Em vez disso, vocês que são como um vapor que estão aqui e logo desaparece, vocês devem dizer, se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo. Aí nós colocamos aqui um ponto, irmãos, que está em comum nesses 3 erros. A pessoa que olha para o futuro com medo, não está confiando em Deus. A pessoa preguiçosa, que deixa o tempo passar, não está observando o princípio de Deus, de que ele tem que trabalhar, né? O primeiro erro é assim, eu não confio que Deus vai me dar o pão de cada dia, então eu fico com medo. Então eu não confio que Deus vai me dar. Né? Então eu estou tirando Deus, por isso que eu estou com medo. O segundo é aquele que não usa o trabalho para ganhar o pão, ele fica sem trabalhar, ele é preguiçoso, então ele não usa ali, ele não obedece a Deus no princípio que Deus dá. Inclusive na formiga, quando Deus diz, olha a formiga que trabalha, ele também não confia em Deus, não obedece a Deus e não trabalha. E o terceiro é aquele que tem autoconfiança, que acredita nos seus planos, mas não percebe que a vida dele está na mão de Deus. A vida e a morte dele, e que ele não sabe o que virá amanhã, mas Deus vai acontecer o que Deus determinou. Então, esses 3 erros, irmãos, na verdade, nos 3 erros está a falta de consideração a respeito da pessoa de Deus, do propósito de Deus. Então, quando nós pensamos assim, vejam, no primeiro estudo eu coloquei para vocês, Deus, ele tem um plano, ele está cumprindo esse plano, e esse plano se cumpre no seu Filho Jesus Cristo, e todos nós devemos planejar o futuro na perspectiva desse plano de Deus, ou seja, levando em consideração Deus, né? O que Deus está fazendo. E os 3 erros, eles negam a Deus, e eles não consideram a Deus, né? É o pecado de Gênesis 3, é aquilo que a proposta da serpente quando disse para Eva, sereis como Deus, come do fruto, planeja o teu futuro sem levar em consideração a Deus. Então nós cristãos, irmãos, a grande diferença é que nós cristãos olhamos para o futuro, confiando em Deus e sabendo que na verdade Deus é que determina o futuro e Ele está cumprindo o propósito e eu quero fazer parte desse propósito. Já o ímpio não confia em Deus. Mas eu coloquei aqui um aspecto para vocês, que eu encerrei hoje de manhã, lendo para vocês aquele grande texto de Romanos, em que Paulo fala, né?
Aqueles que predestinou, a estes chamou, aos que chamou, a estes justificou, aos que justificou, a estes glorificou. E nós dissemos assim, que todo propósito de Deus, irmãos, ele tem um alvo. O propósito de Deus na nossa vida, na vida de cada membro da igreja de Cristo, que é a glorificação. Então Paulo diz lá, olha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo coopera conjuntamente para o bem, né? Ele está planejando, o propósito dele é que seja restaurado em vocês a imagem do seu Filho. E a imagem do seu Filho restaurada é a glorificação. Então o bem é a imagem do Filho, e a imagem do Filho é a glorificação. É quando no final dos tempos, quando Jesus voltar, cada membro da igreja de Cristo vai ser, cada membro ele vai estar ali se manifestando a imagem de Deus restaurada, a imagem que perdeu lá no Jardim do Éden e que vai ser restaurada no fim dos tempos em cada membro do corpo de Cristo, de maneira que Deus vai ser glorificado, porque a imagem de Deus o que é, meus irmãos? Eu falei aqui de manhã, glorificar a Deus, é mostrar a Deus quem é Deus. O homem foi criado para glorificar a Deus, e no final dos tempos, o que vai ser então o reino de Cristo? O reino de Cristo vai ser aquele reino em que Deus vai reinar, Cristo vai reinar, e cada súdito desse reino vai viver para a glória desse Deus. É Apocalipse 21, é o novo céu, é a nova terra. Então Deus está conduzindo a história para esse propósito. Então, falei aqui de manhã novamente, nós temos, meus irmãos, que planejar todas as coisas pensando assim, o meu futuro é a glorificação. Se nós somos cristãos, nós temos que ter esse pensamento, essa consciência, e que tudo que acontece conosco, seja bom, seja mal, coopera para esse bem. Então, coisas boas que acontecem com a minha vida, então eu faço planos. Eu disse para vocês assim, casando Tiago, né? Fazendo o casamento do que Tiago nos ensina com o que Paulo nos ensina. Então Tiago diz assim, se Deus quiser, vocês devem dizer, eu farei isso ou aquilo, ou seja, vocês devem planejar, mas vocês devem planejar dizendo, se Deus quiser. E o que Paulo diz? Paulo diz que o que Deus quer é o meu bem. Então, se acontece, ele diz, tudo coopera para o bem. Quer dizer, se eu faço um plano e o plano se cumpre, é para o meu bem. Se eu faço um plano e o plano não se cumpre, também é para o meu bem. Então, esse é o nosso consolo. Eu dei aqui alguns exemplos para vocês. Falei de casamento, falei, lembrando agora aqui das enfermidades, falei de algumas coisas que as pessoas planejam, e às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas, pois bem, né? O que significa isso? Significa que Deus ele está cumprindo o seu propósito, e o propósito é o nosso bem maior, que é estar com Deus e é glorificar o nome dele no futuro. Mas, meus irmãos, seguindo esse pensamento aqui, eu gostaria então de avançar um pouquinho mais no nosso argumento e olhando com vocês para João 15 e destacando agora esse propósito que Deus tem da glorificação no final. Esse propósito ele está se cumprindo hoje e ele tem um aspecto individual, né? Ou seja, ele tem um aspecto na nossa vida pessoal, mas ele tem também um aspecto, irmãos, na vida do povo de Deus como um todo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu quero dar uma ilustração aqui. E essa ilustração é exatamente que o Senhor Jesus Cristo dá aqui. Ele está pensando numa árvore, ele está pensando numa videira. Eu já fiz aqui a exposição desse texto, eu não vou fazer a exposição de novo, logicamente, mas eu estou tirando apenas alguns princípios aqui, alguns pontos para o nosso estudo, e isso eu vou fazer também aqui nesse texto. Mas vejam, Jesus está pensando numa árvore, numa videira, e ele está dizendo que ele é esta videira. Ele está dizendo assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Então observe o que ele está dizendo, eu sou a videira e tem aquele que cuida da videira, e o que está cuidando da videira é o Pai Celestial. Então você observa aqui que essa videira não é qualquer videira, é a videira de Deus, é obra de Deus, e é obra de Deus em Cristo, é obra de Deus no Filho, que é a própria videira. Jesus aqui está usando uma ilustração, e na ilustração de Cristo, o que ele quer ilustrar aqui? Ele diz assim,
toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Ele está dizendo que a igreja do Senhor, a igreja é esta videira, e que, então, é formada de que maneira? A própria videira é Cristo, ou seja, aquele que tem a vida e que distribui a vida, né? É Cristo. E ele distribui a vida para os galhos, e esses galhos produzem fruto. E quem está cuidando da videira é Deus, o Pai. De maneira que, ele diz aqui, o que o Pai está fazendo? Versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira, que são os falsos cristãos. O Senhor Deus Pai está fazendo trabalho na sua igreja. Então a igreja, ele está tirando os falsos, ele está cortando os falsos. E diz aqui, toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. Quando eu preguei aqui, eu expliquei para vocês que isso se refere provavelmente a Judas. Jesus aqui está pensando em Judas. Então tinha quantos apóstolos? 12. Um foi tirado. Quem foi tirado? Judas. Judas que era o falso galho. Então Judas foi tirado. E Deus faz o que com os outros galhos? Nos outros galhos, versículo 2, ele limpa todo aquele que dá fruto. Então tem aquele galho falso que não dá fruto, que é Judas. O fruto é a vida de Deus. É o fruto do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo que vai se mostrar numa transformação da vida das pessoas, da maneira como as pessoas pensam, da maneira como as pessoas agem. Então é a vida de Deus. Você olha então para uma pessoa cristã genuinamente, ela é diferente daquele que é ímpio, ela é diferente daquele que não é um cristão verdadeiro, um hipócrita, por exemplo. Então, porque a evidência é o fruto. Então Deus vai tirando aqueles galhos falsos dessa igreja, dessa videira, e ele vai operando nos verdadeiros o quê? Então ele limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. O que nós estamos percebendo aqui, meus irmãos? Eu quero conectar esse pensamento aqui com o texto de Paulo lá em Romanos. Porque Paulo diz assim, né? Que Deus predestinou, e os que predestina ele, o que ele faz? Ele chama. E aos que ele chama, ele justifica. E aos que justifica, ele glorifica. Só que eu disse para vocês que essa glorificação vai ser lá no final, né? Então ela vai se concluir lá no finalzinho, lá no reino de Deus, lá quando Jesus Cristo voltar. Mas, num certo sentido, essa glorificação ela já está acontecendo. Por quê, meus irmãos? Porque ela vai se consumar no final, mas ela também é um processo. O que nós estamos vendo aqui? Quando você planta todo mundo aqui acho que já plantou alguma coisa, né? E quando você planta, você sabe que você planta esperando o quê? Que a sua plantinha morra, é isso? Não, você planta esperando que a sua plantinha se desenvolva, né, irmão Diné? Se desenvolva, que ela venha o quê? Que ela venha crescer, que ela venha dar fruto, né? Que ela venha se desenvolver, ou seja, e você sabe também que precisa de cuidado, que toda planta, que toda a árvore, enfim, tudo aquilo que você ali plantar no seu quintal, você vai precisar cuidar. Cuidar para quê? Cuidar para que ela se desenvolva. Então existe aqui o princípio, meus irmãos, do desenvolvimento. A vida cristã nunca é uma vida estática, nunca é uma vida parada, nunca é uma vida que foi concluída. Nunca. A conclusão é só no final, a conclusão é só no fim dos tempos. Aqui é desenvolvimento, aqui a igreja ela está sendo cuidada pelo agricultor, como está aqui na nossa tradução, pelo lavrador. Ela está em processo de desenvolvimento. E esse processo de desenvolvimento tanto é individual, ou seja, tanto é em cada galho individualmente, em que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, ele limpa toda aquela que dá fruto, ou seja, a vara que dá fruto. Isso aqui de respeito a cada discípulo. Então Deus Pai ele está limpando para que ele dê mais fruto. Então veja o desenvolvimento na vida de cada discípulo.
ele está frutificando, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, ele está se parecendo mais e mais com a imagem do próprio Deus, que foi perdida. Mas isso também é um desenvolvimento da igreja, porque a videira verdadeira, a videira inteira está sendo cuidada pelo Pai, de maneira que Ele está cuidando não apenas de um galho, mas de todos os galhos, e aquela videira ela está frutificando cada vez mais. Jesus diz que essa limpeza que o Pai faz é pela palavra, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas observem, meus irmãos, então, que isso diz respeito ao quê? Desenvolvimento está relacionado ao tempo. Então, quando você planta a sua plantinha lá, você sabe que ela não vai se desenvolver em alguns minutos, né? Ela vai precisar de tempo, de mais tempo. Ela vai precisar, então, de que você cuide. Isso de respeito ao planejamento que você faz. Quando você planta alguma coisa, você já está pensando no futuro, né? Planta aqui uma árvore frutífera. Eu estou pensando em comer do fruto daqui a um tempo. Não vai ser hoje, mas vai ser depois eu vou comer desse fruto. E a gente fica triste quando não dá fruto, né? Plantei e até agora não deu fruto. Então, eu esperava fruto. Então, essa questão do planejamento, do que se espera, do que virá, e é isso que o Senhor Jesus está ensinando aqui também. Existe um plano divino para o futuro, e esse plano divino está sendo executado hoje. É hoje que Deus está limpando cada galho, é hoje que Deus está tirando os galhos falsos, é hoje que Ele está podando os galhos verdadeiros para que eles produzam mais fruto, é hoje que Ele está limpando pela palavra, que Ele está purificando pela palavra. Por isso que todo domingo nós estamos na igreja, por isso que nós temos que ler a Bíblia todo dia. E nós estamos, irmãos, no desenvolvimento. Nunca ninguém chega nessa vida e diz assim, já estou ok, já estou pronto. Não, o tempo todo você está se desenvolvendo e se fortalecendo. Então, irmãos, é uma obra eu posso dizer assim, de frutificação, de embelezamento dessa videira. Ela está ficando cada vez mais bela, cada vez mais bonita, cada vez mais cheia de fruto, cada vez mais gloriosa. Ela nunca vai chegar à perfeição aqui nessa vida, mas ela está sendo aperfeiçoada. E o Senhor Jesus Cristo, Ele diz no versículo 16, que não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. Então ele está dizendo aqui, isso é obra de Deus, do início ao fim. É Deus, é o Senhor Jesus quem escolhe, é o Pai quem cuida, é obra de Deus. Essa obra é do Senhor, que eu estou falando desde o primeiro estudo. Deus tem um propósito e Deus está cumprindo esse propósito. E aqui no versículo 16... essa frutificação tem a ver também com o testemunho cristão, que é uma coisa que aparece aqui por todo o texto, que o Senhor Jesus está, na verdade, preparando esses apóstolos para eles testemunharem, e todos esses capítulos aqui, já estudei com vocês por vários meses, né? Então nós temos observado que é o Senhor preparando a igreja, os discípulos, para testemunhar. Então esse fruto não é somente um desenvolvimento do caráter, mas é também... vamos dizer assim, testemunho cristão. E é também, na medida que Deus vai nos usando para que outros creiam no Evangelho. Então, e a videira vai crescendo. E vai se desenvolvendo. E Deus vai, então, operando essa obra. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês hoje, avançando um pouco mais, é que o nosso futuro deve estar... Eu estou colocando esses pontos para que vocês pensem assim, todo planejamento nosso e todo pensamento nosso sobre o futuro tem que ser levando em consideração essas verdades, meus irmãos, do que Deus está fazendo, do que Deus está operando. Mas eu quero avançar mais um pensamento agora. Essa obra de Deus, ela é uma obra, irmãos, que glorifica a Deus, porque quanto mais Deus está operando em nossas vidas e está desenvolvendo essa obra,
Deus está sendo glorificado e nós estamos nos parecendo com Deus. Porque tudo se resume nisso que Paulo fala. A glorificação, Paulo fala em Romanos, que eu já expliquei para vocês de manhã, que é a restauração da imagem de Deus em nós. Então eu vou me parecendo com Deus. O que Deus está fazendo então na minha vida e na sua vida? Deus está operando de tal maneira que nós nos pareçamos cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo, porque lá em Romanos ele diz a imagem do Filho, nós estamos nos parecendo cada vez mais com o Filho e estamos nos parecendo cada vez menos com Adão. Então, na verdade na Bíblia tem dois tipos de homem, né? Então tem aquele homem que é o homem natural, que é o homem caído, e tem aquele homem que é o homem regenerado. O homem natural, ele é filho de Adão, ele pensa igual a Adão, e ele pensa também em relação ao futuro igualzinho a Adão. Mas o homem regenerado é aquele homem que ele vai se parecendo cada vez mais com outro Adão, com outro homem, que é o próprio Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. E este Filho de Deus, e essa pessoa, na medida que ela vai se parecendo mais com o Filho de Deus, ela vai também pensando no futuro conforme o Filho de Deus. E aqui eu quero que nós leiamos agora outro trecho que está em João capítulo 4. Por favor, leia comigo agora aí na sua Bíblia. João capítulo 4. Eu quero que vocês pensem no seguinte, antes de nós lermos o versículo. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele planejava o futuro? Vamos pensar um pouquinho nisso, irmãos, agora. O Senhor Jesus Cristo, quando ele viveu nesse mundo, ele planejava o futuro? Ele tinha uma meta? Ele tinha um plano? Ou ele agia sem plano algum? Vamos pensar nisso, irmãos? Vamos ver aqui o capítulo 4, o versículo 32. Leia comigo. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Aí ele fala no verso 34, e disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Aí olha o que ele diz em seguida. Ele diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos, vede as terras que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe o galardão, e ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Jesus está colocando aqui o trabalho dele dentro de uma realidade do trabalho de outros, que no tempo, na história, trabalharam antes do próprio Jesus nascer. E ele está dizendo aqui também que ele está colocando os discípulos dele para entrar nesse trabalho. Existe um trabalho a fazer. Olha aí, né? Lembrem que a vida cristã, o cristianismo não tem nada a ver com preguiça, né? Mas com o quê? Com trabalho. Não me entendam mal, tá, irmão? Não é que a gente não possa descansar, não é que você não possa tirar um dia para o descanso. O descanso também é de Deus, lá, logicamente. Mas descanso não é preguiça, né? Quando a Bíblia diz lá, vai ter com a formiga preguiçoso. Porque Deus, ele é totalmente contra, ele condena a preguiça. Jesus não era preguiçoso.
Jesus trabalhava. E Jesus está dizendo, eu chamo vocês para um trabalho. Olhem para a ceifa, para as terras que estão brancas. Vocês conhecem esse texto, né? Jesus tinha pregado para a mulher samaritana. A mulher samaritana foi para a cidade dela, falou de Cristo. Estavam vindo os samaritanos para ouvir Jesus, levar Jesus lá para a cidade deles. E aí Jesus está dizendo, olhem os samaritanos. São frutos que devem ser colhidos. A terra já está branca para a ceifa. E eu estou chamando vocês para entrarem nesse trabalho. Que trabalho é esse? É o trabalho de semear e colher. Semear o quê, irmãos? Semear o evangelho, semear a palavra. Colher o quê? Colher o resultado da semeadura. Lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear e tinha vários terrenos e um terreno não deu fruto. Vários terrenos não deram fruto, mas teve um terreno que deu fruto. Né? Então, você vai semeando a palavra e vai ter um terreno que vai dar fruto. Estou falando muito de plantas e de semente, né, hoje, mas veja que a Bíblia está cheia desses exemplos para dizer assim, olha, Deus está fazendo uma obra e nós estamos nessa obra, nós estamos inseridos nesta obra, meus irmãos. E nós temos que entrar na obra de Jesus. Nós temos que entrar no trabalho que não é o trabalho nosso, mas é o trabalho de Jesus. Aí eu volto a perguntar para vocês, Jesus trabalhava, Jesus planejava, Jesus era um homem que tinha um plano? Sim, meus irmãos. Porque no versículo 34 ele diz, a minha comida, porque os discípulos disseram assim, come, Senhor. Mas ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aqui ele está dizendo, tem coisas que são mais importantes que o comer. Não é que Jesus está dizendo para não comer, mas ele está colocando aqui, tem coisa que é mais fundamental que comer. E é o que? É fazer a obra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que sai, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele diz aqui no versículo 35, versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E veja o que ele diz no final, e realizar a sua obra. Então o Senhor Jesus está dizendo assim, irmãos, eu estou todos os dias trabalhando, andando, caminhando, semeando, indo para a consumação da minha obra. Você lembra quando ele está na cruz, o que ele diz? Está consumado. Você lembra que ele diz lá, João diz no capítulo 13, que Jesus, sabendo, né, que estava chegando a sua hora, quando ele ora no capítulo 17, ele diz, é chegada a hora, Pai. Então Jesus, ele não é alguém sem plano. Jesus não é preguiçoso. Jesus não é... Olha só que coisa, meus irmãos. Jesus não tem medo do futuro. Jesus não é preocupado quanto ao futuro. Jesus sabia que o Pai Celestial tinha um plano e que ele veio cumprir o plano. Jesus não é preguiçoso. Esse, o segundo erro que nós falamos, lembra? Jesus também não é autoconfiante, não é como Adão, mas ele vivia pelo Pai, no plano do Pai. Então Jesus é o homem perfeito, é o homem que ele veio cumprir um propósito e que este propósito era o propósito do Pai e que ele, todos os dias ele se levantava para cumprir, para trabalhar e para cumprir esse propósito. Ele diz, eu tenho uma comida, e a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Vamos colocar uma coisa aqui para nós, nesses estudos, como o nosso... eu vou usar aqui uma expressão... saiu a palavra da minha mente aqui, deixa eu ver se eu... resolução, né? Resolução. Tenhamos todos aqui uma resolução. Qual é a nossa resolução? Qual é a nossa determinação? Determinação é a seguinte: eu quero me parecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo no pensamento dele quanto ao futuro. O Senhor Jesus Cristo
era alguém que planejava, era alguém que levantava todo dia e trabalhava dentro desse plano dele, e o plano dele era o plano do Pai. Então eu quero todo dia levantar-me e fazer tudo e planejar tudo para aquele dia, para aquele mês, para aquele ano, mas eu quero colocar tudo da forma como Jesus colocava e dizer: a minha comida é fazer a vontade do Senhor Deus. Né? Nós não fomos enviados como ele foi enviado, né? Não podemos dizer isso, mas nós podemos dizer: eu quero viver fazendo a vontade de Deus e pensar no futuro, os meus planos sempre segundo a vontade de Deus. Sempre, irmãos. Isso é Cristo. Isso é Cristo. Vejam, isso é Cristo. Isso é a visão de Cristo quanto ao futuro. Isso é cristianismo. Isso é ser discípulo de Jesus. Isso significa que eu vou pensar a respeito do futuro como o Senhor Jesus Cristo. Né? E Jesus, ele veio fazer o quê? Há duas coisas aqui no plano do Senhor Jesus Cristo que nós temos que considerar. Primeiro, que o Senhor Jesus Cristo, ele não era autônomo, ele não era um homem autônomo, ele era o perfeito homem, o Deus homem, né? Perfeito homem, e esse homem perfeito, ele não era autônomo, mas ele vivia no plano do Pai. Primeira coisa é isso, em relação aos planos de Cristo. Mas tinha uma segunda coisa muito importante, meus irmãos, é que o trabalho de Jesus não era um trabalho egoísta. Jesus planejava segundo a vontade do Pai, Jesus trabalhava segundo a vontade do Pai, não era preguiçoso, mas o trabalho dele não era um trabalho egoísta. Não era o trabalho de um avarento, de um ganancioso, de um homem que se levanta todos os dias e diz assim: eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ficar rico, eu vou ficar poderoso, pensando só em si. E nisso sai pisando nos outros, sai traindo os outros, sai oprimindo os outros, como muitas vezes isso acontece na história e na humanidade e na nossa sociedade. Mas isso não diz respeito só aos ricos, diz respeito também aos pobres, mesmo aqueles que são pobres financeiramente, eles planejam a vida de forma egoísta. Para mim, eu quero para mim, eu quero as coisas para mim. Jesus não era assim. Jesus, ele queria semear, ele queria salvar. Ele veio para salvar. Ele não desprezou. Qual é o contexto aqui, irmãos, do capítulo 4? Ele não desprezou uma mulher. As mulheres eram muito desprezadas naquela cultura, né? Ele não desprezou. E ele não desprezou uma mulher que, além de ser mulher, era uma mulher samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus Cristo, ele rompeu esse nacionalismo judaico e falou com uma samaritana. Rompeu aquele preconceito humano que dividia homens, seres humanos, criados à imagem de Deus, mas a pecaminosidade é isso, que dividia. Jesus rompe com isso, Jesus fala com uma samaritana, a samaritana fica abismada, ela mesma é preconceituosa, ela não quer falar com Jesus, mas Jesus rompe isso e aquela mulher crê em Jesus e é salva. Então o Senhor Jesus Cristo, ele mostra que o plano de Deus que ele cumpria era um plano salvífico, não era egoísta, mas era salvífico, era altruísta. Jesus era servo, Jesus não veio se salvar, Jesus não precisava ser salvo, Jesus não veio ser servido, mas ele veio servir, ele veio dar a sua vida, ele veio morrer numa cruz, irmãos. Então, se você se parecer com Jesus cada vez mais, e você pensar no futuro como Jesus pensava, vai acontecer duas coisas com você. E a primeira você vai pensar cada vez mais em tudo para Deus e para a glória de Deus. Em segundo lugar, todos os seus planos não serão egoístas, mas serão um plano de servo, de uma pessoa que pensa no próximo, que amará o próximo, que servirá o próximo. Será um discípulo de Jesus. Jesus lavou os pés e você vai lavar os pés.
Na medida em que eu pensar no futuro como Jesus, eu vou pensar no futuro tendo esses dois aspectos, meus irmãos. Eu vou pensar no futuro como para Deus, para a glória de Deus, e como alguma coisa que não é egoísta, mas é para o meu próximo, servindo o meu próximo, amando o meu próximo. Eu vou ser uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus, é verdade? Então eu vou ser uma pessoa cada vez mais parecida com o amor de Jesus, com a misericórdia de Jesus, com a paciência de Jesus, com a verdade, a veracidade, a transparência de Jesus, que não estava ali para enganar ninguém, para mentir, para falsificar as coisas. Eu vou ser alguém que vou viver para o bem do meu próximo, vou crescendo nisso, e todos os meus planos serão nesse sentido, ou seja, no sentido em que eu não planejarei e os meus planos de repente só a mim. Quem pensa assim é Adão. Serei como Deus. Olha o egoísmo aí, né? Então, eu serei Deus. Eu serei servido. Os planos dos homens são assim, meus irmãos. A pessoa quer casar para ser servido. A pessoa quer ter uma graduação, entrar numa faculdade, para ela poder dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. A pessoa quer, enfim, conquistar certas coisas, uma casa, enfim, ela planeja muitas coisas, mas sempre com aquele aspecto do egocentrismo, para si. Isso é Adão. Isso é Adão. Cristianismo é diferente. É diferente. Então, quanto mais você se parecer com Jesus, mais você vai pensar no futuro e planejar o futuro tendo esses dois aspectos. A glória de Deus e o serviço ao próximo. Tá? Agora eu queria trazer para vocês algumas ilustrações disso, irmãos, para nós termos isso mais fortemente na nossa mente. Né? Vamos pensar, a maior ilustração disso é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele é o nosso modelo. Mas existe a ilustração do outro lado, né? A ilustração dos filhos de Adão. E para isso eu quero ler outro capítulo. Agora lá em Gênesis. Gênesis, desta vez nós vamos ler o capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Vamos lá. Existem duas cidades na Bíblia. Eu já fiz aqui um sermão há muito tempo, lá na época ainda que a pandemia estava brava, ainda me lembro bem, em 2020, em que eu preguei sobre as duas cidades. Existem duas cidades na Bíblia que são simbólicas. Babel e Jerusalém. As duas cidades. Então, o que o texto diz aqui em Gênesis 11? Diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, vejam os planos desses homens de Babel. Eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. O que é isso? Plano. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Agora veja a continuidade do plano. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos o que, irmãos?
um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Este é o plano. Façamos um nome. Um nome para quem? Um nome para nós. Nosso nome. Nosso nome. Este é o plano de Babel. Este é o plano de Babel. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E veja, irmãos, no plano deles não estava Deus. Lembra de Tiago? Em vez de dizer, se Deus quiser, não estava Deus. E pior, não só não estava Deus, como estava o egocentrismo. Porque onde Deus não está, está o ego. Existem dois tipos de pessoas. Se você for pegar aquele livro de Agostinho, Cidade de Deus, e Agostinho diz, é um clássico, né, da teologia cristã, então, Cidade de Deus, Cidade dos Homens. E lá Agostinho diz assim, você tem a cidade dos homens. A cidade dos homens é aquela cidade que vive para si mesma, para a sua glória. Mas você tem a cidade de Deus, onde os homens vivem para a glória de Deus. Então, no mundo existem essas duas cidades, existem esses dois povos, vamos dizer assim, esses dois tipos de seres humanos, Babel e Jerusalém. Babel é a cidade dos homens. Babel é aqueles que dizem, vamos edificar uma cidade. Deus não está nela. Aliás, Deus disse para eles se espalharem. E eles disseram, não vamos nos espalhar. Vamos ficar juntos. E vamos fazer um grande nome para nós. Então, desceu o Senhor para ver a cidade. Versículo 5. E a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Deus olha e Deus vê aonde isso vai dar. Isso não vai dar em coisa boa. Então Deus vem e, versículo 7, confunde a sua língua. Ei, desçamos, confundamos ali sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Veja que o Senhor está agindo aqui, impedindo a construção da cidade, impedindo a torre, que é uma torre da desobediência, impedindo a torre construída para elevar o nome dos homens e não Deus, a glória dos homens e não a glória de Deus. O egoísmo. Isso aqui, meus irmãos, é a cidade dos homens, é a Babel ou Babilônia. Babilônia vai aparecer em outras partes da Bíblia, vai aparecer em Apocalipse, é a cidade do pecado, é a cidade do mal, é a cidade da corrupção, é a cidade da idolatria, é a cidade contra Deus. E Deus só tem uma relação com essa cidade. Ouçam o que eu vou lhes dizer agora. Deus só tem uma relação com essa cidade. Freio. Deus freia essa cidade. Deus não deixa essa cidade solta. Deus não deixa essa cidade e os planos desses homens dessa cidade correrem solto, não. Deus freia. Deus confunde a língua deles. Deus não permite que o mal cresça ao ponto de algo pior acontecer, porque é isso que Babel é. Babel é autodestrutiva. A Babilônia, ela trabalha para o seu próprio mal. Os homens, nos seus planos egocêntricos e egoístas, eles estão se destruindo a si, destruindo o seu próximo. Então Deus continua. Irmão, Babel está aí. E cada um de nós aqui, ou nós somos de Babel, ou nós somos de Jerusalém. Ou nós somos da cidade de Deus, ou nós somos da cidade dos homens. E Deus tem uma relação com esses homens. Com relação aos homens ímpios, Deus está contendo, Deus está freando, Deus está impedindo com que os seus planos malignos, que são sempre malignos,
eles corram e cumpram o seu propósito maligno. Deus não deixa. E aquilo que Deus deixa é porque Deus tem um propósito. Lembra? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que está acontecendo em Babel é para o bem de Jerusalém. Tudo que ocorre com Babel, tudo que ocorre... E aí nós podemos chamar Babel do mundo, da humanidade caída. Tudo que está acontecendo em Babel, que Paulo diz, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Nós estamos aqui nesse mundo de Babel, mas nós não somos de Babel. Nós somos de Jerusalém, nós somos do reino de Deus. O reino de Deus está em nós. O reino que virá. Entende, irmãos? É aquela coisa do já está em nós, mas ainda virá. Jesus ainda vai voltar, Jerusalém ainda vai ser estabelecida. A igreja é como uma embaixada do céu, que está nessa Babel aqui do mundo. Então, tudo que Deus está fazendo, contendo Babel, para que a igreja não seja destruída, para que a própria Babel, os homens de Babel, não se aniquilem. E aquilo que ele permite é para o bem da igreja. De maneira que Deus está ou permitindo ou contendo esses planos de Babel. Mas os planos de Babel são maus. Os planos de Babel são egoístas. Os planos de Babel são para a autoglorificação de Babel, para a autoglorificação dos homens, e não pensando no próximo, mas sempre pensando em si, oprimindo o próximo. E eu quero que você pense nesse momento, meus irmãos. Eu quero fazer uma comparação aqui. Ainda tem ali uns minutos, né? Então eu vou continuar falando mais um pouco. Mas eu quero que você comece a pensar comigo hoje à noite. Como é o seu plano? Seus projetos? Parece com Babel ou parece com Jesus em João 4? Quando você planeja, você diz assim, ei, vamos pegar os tijolos, vamos queimar bem, vamos usar o tijolo por pedra e o betume por cal, ei, vamos fazer um nome grande para nós, vamos aparecer. É assim? É Babel. Ou você está dizendo, ei, vamos buscar a vontade do Pai. E vamos planejar tudo de acordo com o plano de Deus, para a glória dele, para a honra dele. Lembra João 17? Pai, glorifica o teu filho, olha só, para que o teu filho glorifique a ti. Então, é Jesus, irmão, é cristianismo. Então, eu vou fazer tudo para a glória de Deus. E todos os meus planos devem ser, e eu quero que sejam, para o bem do meu próximo. Não para oprimi-lo, não para usá-lo, não para manipulá-lo e usá-lo para o meu serviço, mas para o serviço dele, para o bem dele, para que eu entre no trabalho dos profetas, do próprio Jesus, dos apóstolos. Qual é o trabalho? A semeadura do Evangelho, semear o Evangelho, levar adiante a verdade da palavra de Deus. É isso, irmão, nós temos que fazer esse contraste profundo e real entre as duas cidades, entre os dois planos, e entre os dois olhares para o futuro, em que num está o egoísmo e a opressão, e no outro está a glória de Deus e o serviço, né? Então, vou dar um exemplo prático aqui. Quando uma moça pensa em casar, um rapaz pensa em casar, eles têm que entrar no casamento e planejam isso dessa forma, não como Babel, mas como Jerusalém. E assim tudo na vida, todos os planos, tudo que nós pensarmos, meus irmãos amados, tudo, nós temos que sempre pensar assim,
Eu estou pensando como Babel, eu estou pensando como Cristo, eu estou planejando como Babel, ou estou planejando e fazendo o que Cristo está determinando. Como Cristo, melhor dizendo, ele fazia. Mostrei para vocês aqui um exemplo clássico e ilustrativo aqui, que vai aparecer nas Escrituras, que é Babel, mas eu quero encerrar hoje à noite, eu tenho ali 5 minutos e eu quero encerrar com um exemplo, meus irmãos, um bom exemplo, né? Vamos olhar para o apóstolo Paulo, na carta dele a Timóteo. Vamos olhar, meus irmãos, o 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Paulo diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que Paulo está escrevendo como um apóstolo a um pastor. E não precisa, nós já temos lido aqui nas nossas leituras de Atos, não precisa eu falar para vocês, vocês sabem, né, pelas leituras e pelo que vocês têm lido nas suas leituras pessoais, pelo conhecimento que os irmãos têm, de como Paulo era um homem que ele só tinha um propósito, e ele só planejava uma coisa: agradar a Deus e servir a igreja. Né? E este homem dá um conselho aos ricos, e o conselho aos ricos é: olha, não sejam altivos, não esperem na riqueza, não ponham a sua fé na riqueza. Aqui é planejamento. O rico, a tentação do rico é pensar assim: eu estou rico e o meu futuro está seguro por causa da minha riqueza. Paulo diz: não está, é incerto. Mas ouça o que ele diz: mas no Deus vivo. A nossa esperança, e era a esperança de Paulo, e a esperança que ele diz para nós termos aqui, é no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Ou seja, a nossa esperança sempre deve ser em Deus, Senhor. Agora tem um segundo aspecto, que nós vemos na vida de Paulo, e que Paulo aconselha aos ricos. Os ricos podem fazer isso mais do que os pobres, que Paulo vai dizer aqui. Os pobres devem fazer também. Porque, como eu ouvi um certo pastor dizer, nós temos sempre nosso pobre, nós temos sempre aquele que é mais pobre que nós, né? Mas os ricos, eles têm mais condição de fazer isso. O quê? Veja o que ele diz no versículo 8. Que façam bem, que enriqueçam em boas obras, que repartam de boa mente, que sejam comunicados, que não sejam egoístas, mas sejam
altruístas, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, que é o nosso assunto, para que possam se apoderar da vida eterna. É isso que é ser discípulo de Jesus. Isso se aplica na nossa situação. No caso do rico, que sejam comunicáveis, que sejam generosos, que repartam, que não entesourem só riqueza, mas entesourem para o futuro o que é eterno, como Jesus mesmo diz, onde a traça e o ferrugem não corroem e onde os ladrões não desenterram e roubem. Eu quero, meus irmãos, que vocês pensem no Senhor Jesus, em Paulo e no que ele aconselha aqui para os ricos. E quero que vocês pensem hoje à noite em Babel e digam assim diante do Senhor: ó Senhor, guarda-me de parecer com Babel e me faz parecer mais com o Senhor mesmo e me faz me parecer mais com Paulo, para que todos os meus planos eles sejam nessa perspectiva, para a glória de Deus, esperando no Senhor e visando o bem do meu próximo. Tudo que eu fizer seja para a sua glória e tudo que eu fizer seja para promover o bem. Naquele dom e naquela capacitação e naquela oportunidade que o Senhor me der, para que o seu nome seja louvado, o seu nome seja glorificado. Seja assim. Bom, meus irmãos, saiam daqui hoje à noite pensando nisso. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos prosseguir esses nossos estudos, mas saiam daqui com esse pensamento. Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que Ele exatamente nos fortaleça neste propósito glorioso do verdadeiro cristianismo, de discípulos de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque podemos hoje à noite estudar, meditar, Senhor, na sua Sagrada Escritura, observando estes textos e falando, Senhor Deus, das duas cidades, dos dois grupos de pessoas, de como elas agem, Senhor Deus. Oramos para que nós, que estamos aqui na nossa igreja, ouvindo a palavra, meditando nesses assuntos, nestas noites, nesses domingos, de manhã e à noite, nós possamos, Senhor, ser levados pelo Espírito Santo a planejarmos a nossa vida cada vez mais parecido com o próprio Jesus, como Ele planejava, como Ele trabalhava, e não como Babel, Senhor. Nos guarda, Senhor, de vivermos egoisticamente para o nosso próprio louvor, para o nosso próprio nome, e nos leva a, em tudo, buscar a vontade do Senhor e a glória do nome do Senhor, Pai Celestial. E opera de tal forma, Senhor Deus, que isso tudo seja para a promoção do bem dos nossos próximos, que nós sejamos trabalhadores, sejamos servos, humildes, semeadores do Evangelho, que o nosso fruto possa crescer, que o Senhor que está cuidando dessa videira está embelezando cada vez mais, embeleza-nos, Senhor, cada um de nós como um galho ligado a Jesus, para que nós possamos ser limpos e frutificar cada vez mais, e a videira toda, aqui no caso um pedacinho da videira que é a nossa igreja, possa glorificar, frutificar, glorificar o Teu santíssimo nome, Senhor, e a igreja nesta geração, neste país e neste mundo presente, que cada vez mais possa glorificar o Seu nome, e glorificar o Seu nome no amor, no serviço, na humildade, no temor do Senhor. Faz isso, Senhor, e que o Senhor seja de fato honrado na sua igreja, em toda a terra, especialmente aqui na nossa igreja e na nossa vida como cristãos individuais. Que assim seja em Cristo, nós oramos para a sua glória, para o nosso bem eterno, em Jesus nosso Senhor, no poder do Espírito Santo. Amém.